Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a ética profissional em todas as áreas, em todas as iniciativas. Olha só, não é de hoje que se discute os limites da presença digital de profissionais num debate que esbarra na liberdade de expressão dos colaboradores. Em tese, corporações não podem proibir seus quadros de se manifestarem politicamente, por exemplo, mas podem usar o teor de postagens para demiti-los por justa causa, caso os conteúdos sejam ofensivos e discriminatórios. Então vamos voltar aqui a conversar com nossos convidados, a Vera Martins e o Jailson Mendonça. Tem uma outra questão que foi colocada, antes de a gente aprofundar muito, para a gente não ficar muito filosófico, né? Daqui a pouco a gente vai estar discutindo Aristóteles, né? E qualquer outra coisa nesse sentido. Mas vamos ser mais práticos, né, Dalva? Não que aqui não se tenha esse conhecimento, claro. Mas não é o espaço. Mas trazendo aqui para o campo prático. Vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho do Jailson na questão do capitalismo, porque eu acredito também que em estruturas onde a concentração de poder é grande, como em países comunistas ou capitalistas de Estado, como está se chamando hoje, isso também deve existir, talvez até de maneira mais forte, né, porque a hierarquia é muito rígida. Mas aí eu volto por outro ponto, que é a questão do ambiente tóxico, que me parece que é muito determinado, como o Dalva colocou, pelas lideranças. Né? Então, nesse ambiente que está se criando agora de ESG, né, que eu espero que não seja mais um modismo, né, do famoso greenwash, como é que se coloca isso, né? As empresas têm um discurso, têm código de ética, mas quando vai se ver, tudo continua acontecendo lá dentro. Como é que você vê isso, Vera? Olha, a minha experiência nesse processo de transformação, porque uma coisa importante é que isso também é novo para as organizações, né? Elas não foram, as organizações, posso falar das organizações brasileiras, mas eu acho que isso é um traço no mundo. Elas não foram muito preparadas para se importar com o que a comunidade fala. Isso é uma coisa recente, acho que o ISD trouxe um pouco essa discussão. E as experiências que eu tenho práticas, né, por exemplo, a principal mineradora brasileira, ela tem um processo muito sério nesse sentido. Então, ela tem, né, para além dos códigos de éticas, né, que são anualmente, todos os empregados, eles são convidados a dar conhecimento, ciência, etc. Todas as lideranças são treinadas, existem os códigos de liderança, que é como o líder atua em cima do código de ética. Até aí tudo bem, porque é como você coloca no PowerPoint. Mas existe um regulatório, que existe uma ouvidoria, que é um canal, que pode ser anônimo ou declarado, em que o empregado, ele denuncia toda e qualquer situação que está fora desse código de ética, né, desses pactos que são colocados. O plus disso aí, até aí tudo bem, a gente também viu nesse caso recente de que existia uma ouvidoria. É que esta ouvidoria, nesta mineradora, não se reporta ao CEO da empresa, ele se reporta ao conselho. Então isso dá a este ouvidor um poder de questionar, inclusive, a conduta do presidente da empresa. Então, no meu ponto de vista, a forma é dar consciência para as pessoas, né, educá-las, né, e criar mecanismos de fiscalização e punição e recompensa, porque o líder e as pessoas, os demais empregados, que se comportarem na direção daquilo que o Código de Ética deseja, ele também precisa ser recompensado. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente ter uma ideia de diferenças que possam ocorrer nos comportamentos ou nos padrões de comportamentos nas iniciativas privada e pública, onde a possibilidade de se corromper diante de uma tentação, às vezes, é muito maior. Então, queria ouvir de vocês se, a gente sabe, as profissões regulamentadas têm seus códigos de ética, as empresas, as grandes corporações, as empresas minimamente sérias têm seus códigos de conduta também. E no ambiente público, como que isso hoje, na avaliação de vocês, tem se comportado, tendo em vista o histórico de escândalos envolvendo algo que é anterior à formação profissional da pessoa, que é aquele conjunto de valores? Até recentemente houve um escândalo de grandes proporções, né, no grande órgão federal. Né, Mais um. E não é exclusividade de um governo ou de uma gestão. Sim. É algo que vem
se arrastando. Eu queria ouvir de vocês a análise sobre se existe essa diferença, se é mais propício mesmo cair em tentação num ambiente já leviano e sem tantas regras, não sei. Sou leiga, quero ouvir de vocês. Eu acho que tem sim diferenças, historicamente falando, inclusive, nas conduções da esfera pública e da privada, mas isso tem reduzido um pouco. Eu acho que a gente tem conseguido aproximar um pouco mais da profissionalização da gestão pública, né, se espelhando no privado. E a disseminação da informação ela tem ajudado nisso. Os instrumentos de fiscalização também têm ajudado nisso, as ouvidorias têm ajudado nisso. A gente teve um exemplo agora recente, né, na Caixa Econômica Federal, né, a gente tem dois grandes, vamos colocar assim, dois grandes tipos de abuso, né, quando se fala de desvio ético, né, que é o assédio moral e o assédio sexual, que estão em grande evidência, e a gente teve um caso evidente disso recentemente. E eu acho que uma coisa que a gente cada vez mais está dando sobretudo na esfera pública, é que as pessoas precisam entender a diferença entre o ser e o estar. Muitas vezes, para você estar numa posição de poder, numa presidência de um grande órgão, parece que você pode tudo a qualquer custo, né? E sem medidas. Quando, na verdade, você está ali numa posição de grande responsabilidade, né, para com aquela organização e para com aquelas pessoas. Grandes posições de poder também te dão grandes responsabilidades. E as consequências de um ato antiético também podem ser muito grandes. A exemplo do que está acontecendo, né, com esse cidadão. Verdade. Pera. É verdade. Eu queria dar um adendo aqui, o Jair falou. Você colocou uma palavra ainda há pouco que eu acho muito adequada a esse momento que a gente vive, né, que é a urbanidade, né, que é exatamente essa capacidade das pessoas conviverem de forma civilizada. Mas o Sérgio Buarque de Holanda ele tem uma frase muito forte no famoso livro Raízes do Brasil, que é o clássico, que diz assim: a civilidade é coercitiva, né? Ela só existe através da aplicação de leis e de regras. Sim. E da fiscalização. Né? Sim. Não é isso, Verinha? O que você acha disso? A Vera está ali pensando. Porque eu ia falar que a diferença é sempre os mecanismos regulatórios, seja para recompensa, seja para punição. E o que eu acho que é o avanço da gestão pública, ao se espelhar na gestão privada, ela tem que levar em consideração isso. Se você não tiver, porque é isso que molda o comportamento de quem trabalha. Então, assim, vocês até trouxeram um pouco isso no início, sobre... Sim. A gente não tem imunidade para perder o emprego no outro dia. Quem trabalha, quem faz uma carreira privada. Quem denuncia. Isso, e você está ali, tanto você, se tem um código, né, de conduta que você precisa seguir, você segue ali, né, porque se você sai... Então, repensar talvez isso, né, para tirar do ser humano, aí entrando na lógica mais filosófica, essas armadilhas que ele pode se perder, porque se você, todo mundo que se forma faz um pacto profissional, né, porque em algum momento a gente está tão sujeito a abrir mão do pacto que a gente fez com a gente mesmo, né? É uma pergunta que precisa se fazer. E a gente também comentou aqui a respeito das liberdades em ambientes cada vez mais diversos, como os ambientes profissionais hoje nas corporações, da iniciativa privada especialmente, mas isso também tem caminhado para o ambiente público, com a criação aí de diversas formas, cotas, enfim, meios de se garantir uma maior diversidade. Uhum. Essa pluralidade leva a diferenças que aparecem, o Jailson trouxe essa colocação aqui, e hoje a gente tem o digital. O digital é aquilo, se não é on, se não é ponto .com, é ponto fora. E nessa de querer estar lá como ponto .com, as pessoas acabam levando para esse ambiente muito daquilo que deveria ser restrito a ambientes profissionais, ou que nem deveria ser, de repente, colocado. A gente também... também tem o abuso do outro lado, né? Da denúncia, às vezes, é abusiva. Tem sim. Tem isso também. E que normalmente é investigado, há toda uma sindicância. Mas o que eu quero propor é que a gente, então, volte a essa temática,
trazendo aqui a importância desse saber se portar como profissional, de maneira ética também, no online, no nosso próximo bloco, porque esse segundo agora a gente já vai estourar um pouquinho o tempo, então a gente faz essa pausa e na volta a gente retoma com esse assunto, pode ser? Pode. Vamos então fazer mais uma pausa, nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.